No vídeo anterior vimos o pior episódio de Henry Danger, que realmente foi um pouco estranho e sem graça. Então hoje vamos com o melhor episódio dessa série. Lembrando que a diferença da maioria desse tipo de séries da Nickelodeon, em Henry Danger, no final nós temos uma sequência de episódios que vão se conectar entre si e que fazem diferença para a história, né? Tipo um arco ali, o arco final. E o episódio com a maior nota da série inteira é o episódio final. Mas antes desse episódio final, nós temos partes que são bem importantes para a história. Então vamos fazer uma recapitulação breve. Começando com o vilão Drex, um antigo aprendiz do Capitão Man, retorna querendo vingança. Ele acredita que foi injustiçado e quer provar que poderia ter sido o verdadeiro herói. Drex começa a atacar a cidade e rapidamente mostra que é extremamente poderoso. Henry e o Capitão tentam detê-lo, mas percebem que ele é mais perigoso do que esperavam. A luta contra o Drex se intensifica. Ele consegue colocar os seus planos em prática e deixa Capitão Man em uma situação extremamente vulnerável. Henry começa a questionar tudo, seu papel como herói, seu futuro e os riscos constantes. A tensão emocional cresce e ele percebe que talvez precise tomar uma decisão definitiva sobre a sua vida. O Capitão Man é enviado para o passado, deixando um vazio de poder e tudo nas mãos do Henry para resolver a batalha final. Bom, um resumão sobre a situação do Henry é mais ou menos isso. E agora sim, com uma nota de 9.2, o Destino de Danger Parte 2. Após conseguirem libertar o Capitão Man, eles se reencontram com o Drex, que tem aquelas crianças e o Shuos como reféns. Enquanto o Capitão Man fala com o Drex, o Henry está mirando a arma nele, mas antes que consiga atirar, um desses cavernícolas o ataca e começa uma briga. Enquanto isso, os reféns conseguem sair. Agora, o Capitão manda o Henry atirar, mas ele questiona, pois fará com que ele perca o seu poder. Finalmente, Henry atira, tem uma explosão e em seguida o Drex parte para cima do Capitão e acaba o cortando, provando que a arma funcionou e ele não é mais indestrutível. Na base, as cavernas estão explodindo, o Jasper se prepara para voar um drone, enquanto a Charlotte continua dando indicações. Agora, a dupla chega no dirigível onde o Drex está calibrando sua arma que causará amnésia na população, mas eles começam a apanhar feio. As crianças continuam brigando e uma delas é teleportada do nada. E eles começam a desenvolver certos poderes. Finalmente a dupla consegue imobilizar o Drex e joga sua arma ao vazio. Porém, o teleporte vai até o dirigível e eles acabam se distraindo. O Drex aproveita e empurra o Capitão Man para depois finalmente jogá-lo ao vazio também. Depois ele encara o Henry, mas antes que o jogue, o Capitão Man chega voando com o drone. O Capitão agora dá uma surra no Drex e o empurra, que antes de cair, rasga o dirigível. Depois de falar com o Shuos, eles descobrem que o dirigível está em direção ao hospital de bebês. O Capitão propõe que eles deveriam pular de paraquedas, mas o Henry não concorda, pois senão o dirigível iria cair e pegar fogo. Então ele pega a lança e rasga mais ainda, dizendo que assim dá para guiar o dirigível e mandá-lo para fora da cidade, assim evitando alguma tragédia. Porém, um deles terá que ficar no dirigível. O Capitão diz que se isso acontecer, quer dizer que um deles vai ficar em uma bola de fogo, e quer pegar a lança do Henry, mas ele não deixa, dizendo que o Capitão não é mais indestrutível. O Capitão decide desabafar e diz que o Henry estava certo, ele fez o juramento com 13 anos, nem sabia o que estava fazendo, e diz para ele pegar o paraquedas e deixar salvá-lo sua cidade. Henry diz que tudo bem, mas antes ele chega mais perto, diz que ama seu amigo e ativa o paraquedas do Capitão fazendo ele voar. Agora o Henry toma o controle e vai tentar descer. Na base, a Charlotte diz que não está conseguindo parar a reação em cadeia, e o Henry diz para eles saírem de lá, mas ela quer tentar tomar o controle do dirigível e não quer abandonar o Henry. Porém, o Jasper consegue sair com ela antes de tudo desabar. O Henry continua descendo no dirigível, mas algo estranho começa a acontecer. Uma aura verde o cobre de alguma ave que bate nele, e ele continua descendo. Agora, temos o Capitão Man em um funeral, cantando uma música e chorando. Depois ele se troca e, claro, descobrimos que é o funeral do Kid Danger. E que depois da explosão do Omega, o Henry agora tem um campo de força que o protege. Assim como aquelas outras crianças também desenvolveram uma série de poderes. Agora a dupla conversa. O Capitão diz que está na hora do Henry deixar a cidade, pois ele já não é mais um assistente e sim um herói. Henry pergunta se ele vai ficar bem e o Capitão devolve a pergunta. O Henry diz que sim, e que alguém precisa cuidar do Jasper em Dystopia, e que ali
o capitão tinha que cuidar deles, e aparecem aquelas crianças que agora todas têm poderes, e dizem que já tem um nome como grupo, chamado Força Danger, que isso aqui foi para anunciar a continuação do universo da série, né? O capitão agora diz que tem algo importante a dizer para o Henry, mas ele interrompe porque vão mostrar a estátua, porém ele fica pistola quando vê que não fizeram uma dele e só fizeram do Kid Danger. O trio, agora em Dystópia, continua lutando contra o crime, e se preparam para a seguinte missão, e com isso, o episódio acaba. Então pessoal, como eu falei no vídeo anterior, essa foi uma série que eu realmente não acompanhei muito, tá? Não tenho muito envolvimento. Então vocês nos comentários vão me ajudar a dizer o porquê esse episódio teve uma nota tão alta. Porque na minha opinião, beleza, a gente poderia dizer que talvez a despedida dessa dupla é emocionante, é nostálgico, mas não é nada emocionante. Quando tenta ser emocionante, é cortado. Sem contar que durante todo o episódio, tem essa molecada nova aí, que é introduzida no plot à força, somente para poder dar aquele gancho no final e anunciar que terá uma continuação, o universo continua. Então eu acredito que essa série de questões faz com que essa despedida, esse final, esse encerramento de ciclo, seja de certa forma sabotado. Talvez o melhor que a gente pode destacar é o desenvolvimento do personagem do Henry, né, do Kid Danger, e o seu desenvolvimento como um herói, onde ele demonstrou que consegue liderar as missões e se sacrificar, que é uma característica muito importante para o herói. Eu sei que não importa muito nesse tipo de série, mas os efeitos especiais, cara, são muito ruins. Sem falar do uso do chroma key, eu não podia deixar de perceber isso o episódio inteiro, cara. Onde nitidamente você consegue perceber que em várias cenas você vê a borda ali dos personagens, né? Ou desfocada, ou como se tivesse mal recortado. E eu digo isso levando em consideração que é uma produção da Nickelodeon, não é uma produtora independente com baixo orçamento. Mas pelo que parece eles decidiram cortar o orçamento do CGI por algum motivo. Pelo menos eu acho que dava pra utilizar melhor o chroma key. O Chaves já fazia isso melhor nos anos 70. Mas, enfim pessoal, vocês gostaram do final? Acharam bom? Deixem aqui nos comentários. No mais, esse episódio ficou marcado como o melhor em nota. Eu acho que eu vou ter que deixar isso claro agora nos próximos vídeos, porque tem muita gente que fica pistola porque eu falo que é o melhor ou o pior episódio. Eu sempre tenho que recalcar que não é a minha opinião, que é uma nota geral que o episódio teve. Mas enfim, eu espero que fique claro nos próximos vídeos. Esse episódio ficou marcado como o melhor da série inteira.